Olá, mais uma vez aqui eu, doutora Jamara, agora aqui no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação e no seu quarto telecongresso de Direito Educacional, a convite do doutor João Roberto, muito obrigada, estou aqui colaborando com esse instituto maravilhoso, né? Deixa eu me apresentar primeiro, reapresentar, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, nossa querida Brade aqui da Seccional do Rio de Janeiro, e estou também presidente da Comissão de Direito Educacional no âmbito escolar da OAB do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre o futuro da inteligência artificial e o direito educacional. Senhores, prezados amigos, colegas, falar do futuro da inteligência artificial não é apenas falar de tecnologia, é falar de como queremos que a sociedade funcione. É refletir sobre se a escola e o direito estarão à altura desse desafio. A inteligência artificial já está presente, ela recomenda vídeos para nossas crianças, ela corrige prova, faz redações, analisa currículos de emprego, enfim, o futuro já começou, mas precisamos decidir. Será um futuro de cidadania digital ou de novas formas de exclusão? Vamos conversar rapidamente hoje, uma reflexão curta, de até mais ou menos 10 minutos, né? E, primeiramente, vamos falar um pouco sobre as oportunidades e os riscos no campo educacional que a IA pode alcançar. Como oportunidade, ela promove, através do docente, do professor, a possibilidade de adaptar o ensino às necessidades individuais de cada uma. E isso é muito rico, muito bacana, colabora, né, e ajuda com o trabalho do professor na sua docência. Também, como facilidade, oportunidade, ela facilita a inclusão de alunos com deficiência, por exemplo, com tradução simultânea em Libras, né, a leitura em voz alta ou legendada. Como oportunidade também, ela apoia professores na correção das atividades, dos trabalhos, das provas objetivas ou dissertativas. Mas, para além das oportunidades, ela traz riscos reais. Quais são eles? A violação de direitos autorais com conteúdo gerado sem crédito. O que é crédito? É preciso citar quem é o autor daquele conteúdo, quem criou, quem gerou aquele conteúdo, quem escreveu aquele conteúdo, né? Uma outra questão é o uso indevido de dados pessoais de alunos, inclusive a biometria. Isso pode acontecer, pode e acontece bastante. Além de risco de reforço de desigualdades sociais, porque nem todos têm o mesmo acesso a essas ferramentas, a inteligência artificial e as tecnologias, né? E nesse ponto a gente precisa trazer uma reflexão essencial, ética e moral, né? A moral, ela está ligada às regras, aos costumes, aos valores de uma comunidade, de um país. Por exemplo, uma sociedade pode entender que mentir ou roubar é errado, porque sua tradição assim ensina. Por outro lado, a ética, por sua vez, ela é reflexão crítica sobre essa moral. Ela não se contenta com o sempre foi assim. Ela pergunta, mas isso é justo, roubar, mentir? Isso é correto em todas as circunstâncias? E aqui está o grande dilema da inteligência artificial. A moral, ela pode aceitar que um algoritmo decida quem passa em um processo seletivo, se a maioria concordar com isso. Mas a ética, por exemplo, ela nos faz questionar. É justo permitir que uma máquina programada com viés humanos defina o destino de uma pessoa? Portanto, amigos, quando falamos em inteligência artificial na educação, não basta seguir normas estabelecidas, é preciso pensar eticamente,
Ou seja, não apenas ser a prática é aceita, não é apenas se a prática é aceita, mas se ela é justa, inclusiva e respeitosa dos direitos fundamentais. Porque é sabido que a IA ela tem um viés discriminatório. Um algoritmo ele pode ser treinado em bases de dados viciados e assim reproduzir preconceitos da nossa sociedade. Isso significa que ela pode reprovar currículos de mulheres em vagas de liderança, dar prioridade a candidatos brancos em processos seletivos, associar negativamente nomes ou perfis ligados a religiões de matriz africana, interpretar imagens e falas reforçando estigmas raciais ou de gênero. Cada uma dessas práticas não é apenas um erro técnico, é também uma violação legal. Veja que a discriminação racial ela é proibida pela nossa Constituição de 1988, em seu artigo 5º, bem como pela Lei 7.716 de 1989, e por tratados internacionais que o Brasil assinou também. Agora, a discriminação de gênero ela é combatida pela CLT, no seu artigo 373, letra A, e pela Lei 9.029 de 1995, que proíbe práticas discriminatórias na admissão de trabalhadores. Com relação à discriminação religiosa, essa é protegida pela nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 6º e 8º, bem como pelo Estatuto da Igualdade Racial, pela Lei 12.288 de 2010. Agora, a proteção de dados sensíveis, ela está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, recente agora, e ela classifica informações sobre a origem racial, convicção religiosa, opinião política e saúde como dados sensíveis que exigem consentimento específico e tratamento responsável. Quando o sistema de inteligência artificial filtra currículos ou corrige atividades escolares com base nesses viés, ele pode estar violando todos esses marcos legais. Nos processos, por exemplo, nos processos seletivos de emprego, ao preencher uma ficha, a pessoa informa o seu gênero, a raça, idade, religião, dentre outros dados. Se a empresa usa inteligência artificial, como tem muitas aí que fazem uso da inteligência artificial para selecionar um candidato, para analisar esse cadastro, é possível que essa tecnologia filtre candidatos de forma discriminatória. Isso já é discutido no mundo do trabalho e, inevitavelmente, chegará ao espaço educacional. Imagine um sistema de IA que avalia automaticamente a performance de alunos. Ele pode classificar de forma injusta estudantes de determinadas regiões do país, contextos socioeconômicos ou grupos raciais, se for treinado em bases enviesadas. Por isso, o direito educacional deve estar atento. A escola, como espaço de cidadania, não pode permitir que a tecnologia reforce desigualdades históricas. Diante desse cenário, qual é o papel do direito educacional? Aplicar a LGPD nas instituições de ensino, criando políticas de privacidade adequadas, rígidas, criando comitês de proteção de dados e protocolos claros de segurança. Um outro ponto é garantir a não discriminação, exigindo auditorias de algoritmos e transparência nas ferramentas usadas em processos pedagógicos. Promover equidade, assegurando que tecnologias cheguem também às escolas públicas e às comunidades mais vulneráveis, bem como valorizar a valorização do ser humano, né? Não se trata de substituir professor, mas de potencializar a sua atuação. A tecnologia ela deve ser parceira da cidadania. Se a inteligência artificial for usada sem regulação, corremos o risco de legitimar injustiças sobre a aparência de neutralidade tecnológica. Para finalizar, amigos, eu digo que a inteligência artificial ela não é neutra. Ela reflete a sociedade que a programou. Se a nossa sociedade tem preconceitos, a IA reproduzirá seus preconceitos. Se a nossa sociedade tem desigualdades, a IA reforçará essas desigualdades.
Mas se fizermos escolhas éticas, jurídicas e educacionais responsáveis, podemos construir um futuro em que a IA seja uma aliada da inclusão, da diversidade e da cidadania. O futuro da inteligência artificial e do direito educacional, portanto, é o futuro das nossas escolhas. Cabe a nós decidir se queremos formar algoritmos ou formar pessoas. Enfim, amigos, finalizo aqui essa breve reflexão e agradeço o convite do professor João Roberto mais uma vez, aqui colaborando agora com o Instituto de Pesquisa e Administração em Educação. Muito obrigada a todos, até a próxima.